África tradicional. E hoje eu vou trazer uma confusão na sua mente. É fato, é verdade. Porque nós vamos falar sobre a Ilê Oió, ou Ilê de Oió, ou cidade-estado de Oió, ou reino de Oió, ou império de Oió. É verdade, porque a Ilê de Oió, a Ilê Oió, ou simplesmente Oió, ela se confunde com a história do reino Yorubá. E por quê? Porque inicialmente Oió era uma cidade-estado, a capital do reino Yorubá, né? A mais famosa, a mais populosa, onde tudo estava concentrado, todo o poder aristocrático estava concentrado na cidade-estado de Oió. Só que ao passar do tempo, Oió se torna um reino, basicamente a partir do século XV, e aí tudo muda de história. A verdade é que o mais bonito de tudo isso está entre o mítico, né, e aquilo que foi encontrado nas pesquisas arqueológicas. Tudo se confunde. E hoje, quando a gente entra em um terreiro de matriz africana, a gente escuta essa história contada de várias maneiras, muito falada, principalmente oralmente, né? E ainda continuamos a escutar essa história. Você vai entender conforme a gente for desdobrando aqui, né, a cidade-estado de Oió e os acontecimentos. Porque, por exemplo, o que um preto velho me conta, ou uma preta velha, sobre o que aconteceu historicamente, fica entre o mítico e entre aquilo que foi encontrado pelos pesquisadores, ou de repente aquilo que nem foi encontrado ainda. Então a África tradicional é um grande mistério, um fabuloso mistério, a verdade que é a base da humanidade. A cidade de Oió. Bem, a cidade de Oió hoje, ela está concentrada, né, seria, né, na Nigéria. Basicamente na Nigéria Ocidental atualmente, tá? E o que aconteceu? Vamos lá, a fundação dela foi em 1400. Aproximadamente em 1400 foi a fundação. E ela durou até 1835, certo? Até 1835 a cidade-estado de Oió, ou o reino de Oió, durou. Por quê? Porque, como eu disse, a partir do século XV, ele se torna um reino, ou um império. Deixa de ser uma cidade-estado. Então, do século XIII até o século XV, certo? Apenas uma cidade-estado do reino Yorubá, certo? A partir do século XV se torna um reino propriamente dito. E tudo começa na Ilê de Fé, ou Ilê-Ifé. Jefferson, a Ilê-Ifé é mítica ou a Ilê-Ifé aconteceu fisicamente? Olha só, eu vou ficar, entendam bem, com a mítica, particularmente. Alguns historiadores já têm até discussão em relação a isso. Dizem que ela de fato existiu. Bem, mas a maioria diz que a Ilê-Ifé foi mítica. Como eu sou de matriz africana, tanto faz, certo? No meu sagrado, na minha fé, a Ilê-Ifé realmente aconteceu. Cientificamente, pode ter sido sim ou não. Basicamente o não. Basicamente, ela fica direcionada a uma cidade-estado, a principal, a criação, né, mas de forma mítica. Então tudo começa na Ilê-Ifé, certo? E quem era o Oni, quem era o Obá da Ilê-Ifé? Ele era Ododua, ou Ododua. Ele era o primeiro, ele era o Oni, certo?
o rei, o Obá da Ilha Ifé, Obá Ododua. Então, ele tinha 2 filhos, tá? E eles chegaram à conclusão que tinham que lançar uma missão, ou seja, lançar uma incursão nos demais reinos, uma incursão punitiva, porque o pai deles, Obá Ododua, foi insultado pelos demais reinos. Ilha Ifé, o principal, a criação. Então os irmãos chegaram a essa conclusão: vamos lançar uma incursão e punir todos os reinos que insultaram nosso pai, Obá Ododua. O principal nessa história, certo? Nessa história desses irmãos, se chamava Oramiã. Oramiã, então, junto com seu irmão, lançaram uma missão punitiva aos demais reinos. Acontece que no meio do caminho os 2 brigaram. Oramiã brigou com seu irmão, ambos filhos de Obá Ododua. E aí o exército ficou partido ao meio. O que sobrou do exército ao príncipe Oramiã não era necessário para ele continuar essa missão punitiva. Então ele ficou engessado. Ele ficou parado. E ele parou aonde? Ele parou em Bussa. Lá ele fez uma parada. O exército quebrado, bem reduzido. A maioria do exército ficou com outro irmão. Em Bussa ele ficou aguardando. Acontece que em Bussa ele teve um contato mítico. E lá ele ganhou uma serpente. Uma grande serpente com grandes poderes. E qual foi a orientação que ele teve? A orientação que ele teve lá em Bussa, quando ele ganhou essa serpente encantada, essa grande serpente encantada, que ele iria acompanhar essa serpente até que ela encontrasse um local específico. Nesse local específico ela ia voltar à terra, se enterrar na terra, e ali deveria ser construído um reino. Então durou 7 dias. Por 7 dias, Oramiã seguiu a serpente, até que ela parou e se enterrou. Nesse momento, no momento que ela se enterrou no solo, Oramiã chegou à conclusão que era o local onde ele construiria o seu reino, que ele chamou de Ajacá. Esse local que ele encontrou, onde a serpente, a grande serpente encantada, se enterrou, foi chamado de Ajacá. Em Ajacá, Oramiã fundou a cidade-estado de Oió e se tornou o primeiro Alafim. O que quer dizer Alafim? Alafim quer dizer o dono do palácio, porque Afim quer dizer palácio. Então Alafim quer dizer o dono do palácio. Oramiã tornou-se o primeiro Obá de Oió, o primeiro rei de Oió, sendo assim o primeiro Alafim, ou seja, o dono do palácio. Trouxe todos os seus tesouros lá da Ilha Ifé, onde seu pai, Obá Ododua, era o rei fundador. Ele trouxe todos os seus tesouros até o Ajacá, onde ele fundou a cidade-estado de Oió, ou a Ilê de Oió, ou o reino, futuro reino de Oió. Acontece que Oramiã foi sucedido. Ele foi sucedido por um rei, por um Obá, por um Alafim chamado
Ajacá. Isso, o mesmo nome do local que Oromiã deu como o local onde foi enterrada no solo a grande serpente encantada e onde ele teve a certeza de construir a cidade-estado de Oió. Então Ajacá sucedeu o grande Oramiã, o príncipe, filho do Obá Dodua, sendo sucedido, né? A partir desse momento, Ajacá sucedeu. Ajacá passou a ser um alafim. Mas, gente, como era essa estrutura política? O alafim, ele não reinava com facilidade. O alafim, ele era acompanhado, supervisionado e, inclusive, era deposto. Por quem? Pelos Ogboni, ou Oboni, ou Ogboni, certo? Atenção à pronúncia. Que eram ministros. Olha só o mítico se misturando com aquilo que é científico. Os Ogboni, ou os Oboni, eram 12 ministros. Esses 12 ministros supervisionavam o alafim. Alafim, o dono do palácio. Por quê? Afim quer dizer palácio. Alafim, dono do palácio. Então o Obá, Ajacá, Alafim de Oió era supervisionado, segundo o rei, era supervisionado pelos Oboni, certo? Ou Ogboni, os 12. Daí vem o mítico que fala que Xangô tem 12 ministros. Vem daqui. Porque todo Alafim tinha 12 ministros supervisionando. E tamanho era o poder desses ministros, eles votavam pela guerra e pela paz, eles coordenavam o comércio, eles coordenavam a justiça, certo? As obras, elegia ou substituía os alafins. Qual era a pena para o alafim que era destituído do cargo? O suicídio. O suicídio. Bem, mas Ajacá não foi considerado um bom Obá, um bom alafim. Não foi. Ele não tinha um exército poderoso, ele não conseguia coordenar os generais, ele era um líder considerado fraco. E por isso mesmo, os Oboni, ou Ogboni, os ministros do alafim, resolveram depor o Ajacá. Isso, o segundo rei de Oió, o segundo Obá de Oió, o segundo alafim de Oió, porque o primeiro foi Oramiã, certo? E quem sucedeu a Ajacá? Olha só, gente, olha o mítico aí, até me arrepio. Olha o mítico. Quem sucede a Ajacá? O irmão de Ajacá. Quem era o irmão de Ajacá? Xangô. Xangô, o que também ficou conhecido como Jacutá, como Nagô Xangô, ou seja, Xangô, o grande rei dos trovões e relâmpagos. Ele sucedeu a Jacá no trono de Oió e tornou-se o rei mítico, o rei mais famoso da ilha de Oió. E por que ele se tornou um rei famoso? Xangô ficou conhecido pela sua excelente administração. E ele começou a fazer com que a cidade-estado de Oió passasse a deixar de ser uma cidade-estado para se tornar de fato um reino. Ele começa a preparar, ele começa a organizar a cidade-estado de Oió. Ele tem força na agricultura, ele tem força no comércio, ele tem um poderoso exército e ele também tem como base principal a escravidão entre povos. Então Xangô torna-se o ícone da cidade-estado de Oió. O rei Xangô, o soberano, Caô Cabecilê. Acontece que Xangô morre. E quando Xangô morre, ele passa a ser uma divindade.
Ele deixa de ser o rei de Oió, fisicamente, para ser uma divindade. A divindade dos trovões, a divindade da justiça. E quem sucede? Aí é o grande mistério. Quem sucede Xangô? Bem, se eu acabei de dizer para vocês que os Oboni, ou Ogboni, os ministros do Alafim, tinham como missão votar a guerra e a paz, coordenar o comércio, justiça, obras, eleger e substituir os Alafins com a punição do suicídio, adivinha quem sucede Xangô? O irmão dele que tinha sido deposto a Jacá. Ué, você vai me perguntar, mas eu não acabei de falar que o suicídio era o resultado de quando o rei era deposto, um Alafim ou um Obá era deposto? Sim, só que a Jacá não morreu. A Jacá voltou para o trono após a morte do seu irmão Xangô. Só que ele volta para o trono totalmente diferente do que ele foi antes. Porque ele foi deposto por ser fraco na administração, por ter um exército sensível demais, por não conseguir administrar. Ele volta para o trono totalmente mudado. Ele volta um tirano, centralizando o poder, com sangue nos olhos, e ele levanta ainda mais já o reino de Oió, que deixou de ser uma cidade-estado e passou a ser um reino, nas mãos dessa transição que foi feita por Xangô até a morte dele. E aí a Jacá volta para o trono, a Jacá volta para o Afim, certo? Para o palácio, e se torna de novo o Alafim. Dessa vez duro, dessa vez um rei totalmente diferente do que ele era antes, com uma grande vontade de ganhar territórios. Ele volta totalmente um guerreiro, mas tirano, centralizador, e retira a força dos Alafim, dos Oboni. Ele centraliza o poder nele, porque ele já tinha sido deposto, só que ele deveria ter cometido suicídio, mas ele não cometeu suicídio, certo? A Jacá fica no poder, e depois vem a sucessão. Cori, ou Cori, substitui a Jacá de uma maneira parecida com a Jacá. Ele, Cori, consegue expandir Oió. Ele leva Oió à expansão e ele passa a ser chamado como Alafim da Oió metropolitana. Só que tem um detalhe. Em 1535, Oió sofre uma derrota e é dominada pelos Nupés. Durante 80 anos, os Nupés saqueiam Oió. 80 anos. Toda a dinastia, toda a família real de Oió teve que se esconder, foi escravizada, fugiram, morreram durante 80 anos, porque Oió foi totalmente saqueada pelos Nupés, que em 1535 derrubaram Oió. E ela passou por um período escuro, apagado, até que em 1718 Obá-Ofiran reconstruiu Oió, criou uma nova capital, Oió-Ogbó, uma nova capital, Obá-Ofiran, ou seja, um novo Alafim. Em 1718, Oió renasce e torna-se de novo uma grande potência. Oió vai para a guerra com o reino da Daomé. Não se esqueçam, o reino da Daomé dominou o reino Yorubá. Não foi fácil. Sob a administração de Ofiran, Oió vai para a guerra. E depois da segunda batalha contra o reino da Daomé, eles dominam o reino da Daomé dos Fon. Uma grande potência. Eles criam uma nova capital, Oió-Ogbó. A antiga capital, que era Catunga,
ficou conhecida como Oió Velha ou Oiorô. Mas ela passou a ser uma capital velha. Ainda assim, nessa nova dinastia, Oió consegue recuperar todos os territórios e avança para o litoral, dominando todos os reinos. Mas qual foi a base da reconstrução do reino de Oió sob a administração do Obal-Firã? A escravidão. Oió passa sem a mínima sensibilidade a escravizar todos os povos dominados como uma grande vingança por esses 80 anos em que ela foi saqueada, desmerecida, a grande Oió do rei Xangô. Como uma grande vingança de tudo que aconteceu durante 80 anos em desfavor à aldeia de Oió, Obal-Firã reergue, transforma num grande império Oió, leva essa conquista territorial até o litoral, domina todos os reinos com muita violência, com um exército muito forte, com um poder muito grande de armamentos. Ele escraviza todos os povos. E esse reflexo cai aonde? Esse reflexo vem para o Brasil. Porque todas aquelas etnias dominadas, submissas, que a partir desse momento, a partir de 1535, quando os nupés começam a saquear a antiga cidade de Oió, todas essas etnias submissas, algumas delas, Sabê, Quetu ou Queto, Egbá, Egbadu, essas etnias acabam aqui no Brasil durante a escravidão, logo no início do período da escravidão. Essas etnias, inclusive a etnia Quetu, que era uma etnia submissa, certo? A Oió era uma cidade-estado pequena e submissa a Oió, pagava tributos a Oió. Ela foi a etnia que fundou o primeiro terreiro aqui no Brasil. Eles não falavam a mesma língua. Lembre-se disso. Foi adaptado. Qual era o grande potencial dessa nova capital de Oió, a Oió-Egbó? Aí entramos no mítico. Por quê? Porque o grande diferencial dessa nova capital, que ficava bem de frente ao mercado Ojaobá, né? Porque você tinha o Afim, o palácio. O palácio novo ficava de frente ao mercado de escravos, tá? Ojaobá, ao redor dessa muralha tinham 17 portas. Aí você vai pensar comigo, 17 portas, vamos lá. Vamos trazer isso para o mundo mítico, né? No mundo mítico, nós poderíamos dizer que toda a dinastia do reino Oió, desde Oramiã, o primeiro Obá de Oió, o que fundou, o que chegou em Ajacá, aquele que brigou com o irmão no meio do caminho, né? Lembrando que lá na Ilha-Ifé, na Ilha mítica, né? Na Ilha-Ifé, Oramiã era irmão de outro príncipe. Eram dois príncipes, filhos do rei, dono da criação da vida, dono da criação do mundo. Qual o nome desse Obá? Obá-Ododua, o primeiro Oni de Ifé. Ele tinha dois filhos. Esses filhos saíram numa missão para punir o mundo, punir o reino, pelos insultos que o seu pai, Obá-Ododua, estava sofrendo. Acontece que no meio do caminho os dois irmãos brigaram. E aí, o que sobrou de exército para Oramiã era necessário para ele conquistar o mundo, para ele ir nessa luta punitiva contra o mundo. Então, ele parou lá em Bussa, e lá ele ganhou uma serpente. E essa serpente levou ele por 7 dias até o local onde ele construiu a ilha de Oió, e ele chamou de Ajacá. Certo? Entenda bem. Então nós podemos considerar de uma forma mítica, olha o mítico acontecendo aí, que todos os reis de Oió, todos eles, Oramiã, o primeiro, Ajacá, o segundo, Xangô, o terceiro, e aí Ajacá volta de novo ao reino, Cori, o quarto,
que todos eles, até a chegada aqui de Ofirã, que reconstruiu Oió, são, escuta bem, linhas do Orixá Xangô. O Orixá Xangô conquistador, o expansionista, o dom da justiça, o dom da ira. Ó, Jacá, quando voltou, ele voltou irado, ele voltou tirano, ele retirou a força dos Ogoni, né? Ou seja, o machado só tem uma ponta, não tem duas aqui, né? E aí, você vai tendo as dinastias, ou as linhas de Xangô em toda a sucessão do reino de Oió, até a chegada, né, da reconstrução em 1718 com o Obá Ofirã, que reconstruiu e criou uma nova capital, Oió-Oguibó, mas ele tinha um objetivo: reconstruir a capital velha, que tinha o nome de Catunga, ou Oió Velha, ou Oió-Oró. Ele tinha esse objetivo, ele conquistou esse objetivo. Só que, depois disso, basicamente, vamos falar que alguns anos após, né, toda essa reconquista, Oió, enfim, cai de novo. E cai para quem? Cai de novo para o reino da Olmeia, cai de novo para os Fon, que faz a primeira coisa. Qual a primeira coisa que os Fon faz quando eles reconquistam os iorubanos de Oió? Eles escravizam. Ou seja, eles dão troco. Então, ali, Nigéria, Benin, Togo, né? Essa localidade, né? Ali, a África Ocidental, o início da escravidão, ela se mistura com a história mítica e a história científica dos iorubanos, com os Fon, ou seja, com o Império da Olmeia, com o Reino da Olmeia, com o Reino Iorubá, com a cidade-estado de Oió, a Ilê Oió, o Ilê de Oió, e depois o Reino de Oió, e as etnias que ficaram ali entre elas, inclusive o nome Nagô, porque os Fon chamavam alguns iorubanos de Nagô. Era assim a pronúncia, Nagô. Assim como chamavam outros também de Jeje, ou seja, aqueles que eram considerados apátridas. Os apátridas eram chamados de Jeje. Aqui no Brasil passaram a considerar Jeje como uma etnia, mas Jeje não era propriamente uma etnia. Jeje era uma pronúncia dos Fon em relação a um modo de tratamento. Você era apátrida, você não tinha uma pátria, você não tinha um reino certo, você era um Jeje, certo? Agora, se você era um iorubano, você era um Nagô. E aí, os portugueses, durante a escravidão, passaram a utilizar essa pronúncia, Nagô, para, enfim, quando estava relacionando, quando estavam falando dos iorubanos. Não propriamente dito, todos são Nagôs. Beleza? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Caô Cabecilê.